Boa tarde a todos. Vou pedir que os colegas, as atividades da tarde, nós já demos uma tolerância aí de 15 minutos, mais ou menos, acho que está bom. E o pessoal que for chegando vai assistindo, mas nós temos que manter uma certa regularidade no horário, como eu disse antes, em respeito aos colegas que estão assistindo ao vivo, à distância. Bom, tenho a grata satisfação de apresentar nessa palestra de hoje à tarde o professor Juarez Freitas, né? É um professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Direito na Universidade de Milão, presidente do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, atualmente é membro nato do Conselho, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Rio Grande do Sul, doutor em Direito e mestre em Filosofia, pesquisador associado na Universidade de Oxford e na Universidade de Colômbia, é ainda presidente do Conselho Editorial da Revista de Direito Público, membro de outros conselhos editoriais. Inclusive, já aqui quero aproveitar para fazer um convite ao professor Juarez para integrar o Conselho Editorial da nossa Revista de Direito. Seria uma honra, um prazer e, com certeza, qualificaria ainda mais o nosso Conselho Editorial. Aproveitando que está aqui na mesa também um colega, Delore, né, que não é da diretoria da associação, mas é um associado que contribui bastante com os nossos, não só com os nossos eventos, mas com a nossa produção literária da Revista de Direito. E, sem mais delongas, então, quero passar a palavra ao doutor Juarez Freitas. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer imensamente a oportunidade de participar deste importante, produtivo, fecundo, como pude atestar hoje pela manhã, Congresso da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. E o faço, é claro, na pessoa do presidente, Dr. Álvaro, que vem conduzindo esta associação de forma, segundo ouvi, largamente, difusamente, de forma exemplar. Meus cumprimentos e meus agradecimentos. Quero também saudar aos colegas de mesa, ao nosso vice-presidente, doutor Marcelo, ao nosso professor também, colega Luiz, ao nosso, Luiz Delore, ao nosso Justiniano aqui conosco. Eu queria dizer o seguinte, é a primeira conferência que eu dou ao lado de Justiniano, e estou me sentindo o piano, ou o Gaio, ou o Papiniano, estou muito honrado com isso, realmente honrado. E ao nosso Marcelo. Permita só ser um pouco mais informal após a jornada. É verdade que para Congresso, presidente, não haveria ocasião melhor do que esta, a chuvosa, né? Que para efeitos de concentração acadêmica. Não precisava chover no palco, como hoje pela manhã, não é? Isso eu já achei um pouco de exagero. Mas, enfim, agora, de qualquer sorte, é uma alegria estar também em Maceió. É uma alegria ser brasileiro, apesar de tudo. Pois bem, eu, na verdade, tinha pensado essa explanação de uma outra forma. Eu falaria sobre a empresa pública, Caixa Econômica Federal, e o desenvolvimento sustentável. Vou falar também disso, mas eu resolvi mudar a minha pauta diante dos debates de hoje pela manhã, e quero falar sobre outros assuntos que vem me ocupando já há algum tempo academicamente, e compartilhar com os senhores algumas dessas reflexões / inquietações sobre o futuro da advocacia. Sobre o futuro da advocacia, e não só da advocacia estatal. Mas eu quero... Gostou dessa expressão, advocacia estatal? Mas eu quero dizer que já simpatizei bastante com essa ideia, e claro que ao demonstrar publicamente essa simpatia pela ideia de advocacia estatal, quero dizer também de público que eu agora mesmo fui contratado pelo Fórum Nacional de Carreiras de Estado para tratar da regulamentação das carreiras de Estado no Brasil.
estou com esse estudo em andamento. E agora tem essa mais nova preocupação, que eu acho muito importante, de examinar isso em profundidade, o tema da advocacia estatal. E, em razão disso, nos últimos 15 dias, presidente, eu venho me debruçando sobre o case Caixa Econômica Federal. Eu me preparei para essa palestra. Eu fiz pesquisas com juízes federais, alguns até meus orientandos, como é o advogado da Caixa em juízo, quais são as principais demandas. Muitos dias eu vou contar isso para vocês de maneira mais informal hoje, mas é uma pesquisa que recém começou. E, portanto, daí a importância de eu ter vindo hoje pela manhã e a importância desse diálogo. Eu quero continuar esses meus estudos sobre essa figura nova, que é a advocacia estatal. A Caixa Federal é uma empresa pública que facilmente nós conseguimos dizer que cumpre os requisitos do 173 da Constituição Federal. Ou seja, ela explora a atividade econômica de relevante interesse coletivo. E também desempenha aquilo que o novo Estatuto das Estatais, a Lei das Estatais, chama de função social. Mas eu confesso a vocês, e é bom que vocês tragam alguém com completa independência de espírito, né, academicamente, para dizer que eu estou bastante preocupado com o futuro das estatais no Brasil. E algumas coisas eu não vou falar da Caixa, porque não conheço bem, mas vou falar de umas outras estatais, se vocês me provocarem, que eu conheço melhor. E também com a própria Caixa. Hoje pela manhã eu levei um susto positivo. Alguém disse que já havia um novo setor se esboçando no jurídico da Caixa de matéria de direito criminal. Eu quase fui ali sacar tudo na minha conta corrente da Caixa, porque, brincadeiras à parte, a Caixa é sólida, não vai quebrar, nós sabemos bem por quê, mas temos que tomar cuidado com a coisa chamada risco moral, com essa ideia de não vai quebrar, então... Não, é extremamente sensível lidar com o banco. Eu estudo muito o tema do direito administrativo de regulação bancária, não há nada mais sensível. Uma coisa é uma empresa na área da carne, outra coisa é uma empresa que trata com fidúcia, basicamente, que é a área bancária. Então, de um lado, eu vejo com relativa facilidade o enquadramento dessa empresa pública no cumprimento daquela função constitucional. De outro, eu tenho visto também a necessidade de superarmos a polêmica, a contraposição rígida entre serviço público e exploração de atividade econômica. Isso é uma coisa que, doutrinariamente, viu, Vera, isso é uma coisa que já nós, administrativistas, Vera foi minha colega de turma, nós já superamos, ou muitos de nós já superamos, a ideia de serviço público à francesa. Mas isto traz para o advogado estatal, da Caixa Federal, uma série de novas incumbências e desafios em matéria de compliance, sobre as quais eu quero falar na segunda parte da minha explanação. A primeira são só considerações gerais. E aí, presidente, eu gostei muito de ouvir algo hoje pela manhã. Alguém do jurídico disse... Nós são 900, né? Mais os terceirizados, somos agentes indutores. Os advogados são agentes indutores. Olha, modéstia à parte, somos mesmo. Nós, não só na área consultiva, nós podemos, como advogados de modo geral, redesenhar, muitas vezes sutilmente, toda uma organização. Nós podemos cuidar de uma expressão que apareceu hoje do clima organizacional, desde isto, até cuidar de prevenção de passivos trabalhistas, apareceu isto aqui, eu achei ótimo, passando por combater coisas horríveis como o retrabalho e, sobretudo, nós podemos, se exigirmos o cumprimento da nova lei das estatais, despartidarizarmos o que partidário não deveria ser. A gestão de uma empresa pública, com todo o respeito a quem pensa de modo diferente. E eu ouvi um pronunciamento de alguém que disse, em relação à empresa pública Correios de Telégrafos, essa semana, o presidente disse, se vocês não querem que seja agente político, então é melhor privatizar. Não, existe uma alternativa antes disso, não é? Que é uma gestão
pautada pelo princípio da imparcialidade, pautada pelos princípios clássicos de direito administrativo e que seja realmente profissional. E a minha leitura da nova lei das estatais nos ajudará muito aqui nos bastidores, os senhores, sobretudo os advogados estatais, mas nós, professores, possamos cobrar intensamente a despartidarização das estatais no Brasil. Essas são as observações iniciais. Então, falo para os agentes indutores. Segundo, falo para agentes indutores, colegas, advogados. Não apenas sou professor, mas sou advogado. E eu dizia para o presidente do Conselho Federal da OAB, recentemente, a propósito do futuro da advocacia. Nós temos no Brasil, certos números é melhor não revelar lá fora, né? São exagerados, hiperbólicos. Nós temos no Brasil 1 milhão de advogados. Gente, 1 milhão de advogados com uma formação espartana, adversarial. Não por culpa nossa. As nossas faculdades de direito precisam urgentemente ser reinventadas, e eu estou lutando muito nisso, para que possamos ter programas como existe, por exemplo, em Harvard há 20 anos, programas de negociação. Eu quero falar bastante disso. E fiz umas pesquisas sobre a Caixa e os acordos para lhes falar. Nós não temos essa habilidade. Isso tem que estar na pauta acadêmica, na pauta formativa de todos os advogados. Porque o advogado que não tiver isto como diferencial vai ser, sim, substituído pelo Watson ou por um robô menos famoso, uma inteligência artificial menos prendada. Um estudante de 19 anos na Inglaterra, agora há pouco, fez um robozinho para recorrer de multas de trânsito. Vocês viram, né? E viram o índice de eficácia do robô? Então, o futuro não é fazer esse tipo de trabalho. Até porque esse trabalho, digamos, rotineiro, mais simples, é degradante. Pense bem, não é trabalho de advogado. Isso é degradante. Então, eu gostaria de propor aos senhores uma reflexão um pouco mais profunda, isto foi pauta trazida por hoje pela manhã, sobre o que fazermos para nos diferenciar em relação à inteligência artificial. Esse é um tema que me ocupa bastante a mente nos últimos tempos. E quero lhes falar sobre algumas obras, uma delas de William Ury, URY, um dos maiores negociadores do mundo, da escola de Harvard. Vou recomendar alguns livros dele para os senhores. Então, agentes indutores de inovação e de auto-inovação. Ou nós reinventamos a nossa profissão e de espartanos passamos a ser, quem sabe, atenienses, ou romanos na linha do Justiniano, já ajuda, que era um bom jurista. Ou não há futuro e nós vamos cair numa coisa terrível chamada irrelevância. Há um estudo de 2 pesquisadores de Oxford que foi capaz, tão importante, que foi capaz de pautar o Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, não só do trabalho de advogado. E eles apanharam cerca de 700 profissões e expuseram a robótica, a automação e a inteligência artificial. E chegaram a um número estarrecedor. Se exagerado ou não, não vem ao caso agora aqui debater. Talvez até exagerado um pouco. Mas, de qualquer maneira, 42% das atuais profissões não têm 20 anos de vida. A inovação disruptiva, expressão de Christensen, veio para ficar. E nós vamos ter que tratar disso. Eu vou falar na sequência sobre fintech, que é a uberização dos bancos. O CVM já debate isso, o Banco Central já debate isso, no mundo inteiro nós estamos debatendo, começando a debater isso, os advogados estatais têm que debater isso. Como lidar com a regulação das tecnologias absolutamente disruptivas em matéria bancária. É o futuro da Caixa que nós vamos debater aqui.
Inovação. Eu não vejo futuro para a advocacia adversarial clássica. E também não vejo, francamente, menor futuro para o judiciário brasileiro nesse modelo. E digo isso para os juízes. Vocês estão fazendo coisas, com todo respeito, são super preparados, juízes federais preparadíssimos, com os quais eu tenho lidado mais, que o servidor do INSS, de nível médio, podia fazer. Não é nenhum preconceito isso. Vocês estão fazendo coisas que são repetitivas, monótonas, e fazem porque não se confia lá no INSS, em parte. Então, nós vamos ter que ter todo um sistema de construção de fidúcia e de deferência recíproca com o Estado brasileiro. O retrabalho aqui... esses dias eu disse uma coisa que no início causou frisson. O Brasil tem um problema, nós trabalhamos demais no Brasil. Eu disse isso e um juiz baiano disse, é isso mesmo. Eu disse, não, mas eu não terminei a frase, não sei se tu vai gostar até o final, né? É que nós trabalhamos demais, mas trabalhamos mal, nós somos improdutivos, altamente improdutivos, e é por essa razão, entre outras, que as pessoas contam os segundos para o PDV, ou para a aposentadoria, ou coisa do vale. É ou não é verdade? Quando deveriam ter prazer em ir ao trabalho, ou de trabalhar à distância, que isso é uma coisa que eu queria, se me permitem, dar uma palavrinha, não entrando nos pormenores do caso de vocês, né? Mas, realmente, o ponto no século XXI é uma coisa estranha para mim. E o ponto para proteger a saúde, mais estranho ainda. Né? Com todo respeito, mas... eu não quero ser indelicado, respeito o pronunciamento, que aliás foi de alto nível, que o debate foi de excepcional nível, vamos deixar o judiciário definir, mas pode ser até que o judiciário diga que ainda é necessário, por uma série de razões circunstanciais, conjunturais brasileiras, inclusive. Pode ser. E há argumentos bons para quem defende. Eu só estou dizendo o seguinte, isso não tem mais 20 anos. Isso não tem, na minha opinião, mais 20 anos. O TRF da 4ª Região, por exemplo, se defrontou com essa matéria em relação a servidor. Vocês conhecem esse caso, né? Não? Esse é um caso muito interessante. O marido foi para os Estados Unidos, ela foi acompanhá-lo, e ela tinha a alternativa de ficar lá, simplesmente, ou de continuar trabalhando no TRF. O trabalho dela era, na área de assessoramento, perfeitamente compatível com a distância. A produtividade facilmente aferível. O TRF, não sem alguma hesitação inicial, mas em decisão histórica, diz que não há nada no direito administrativo que impeça isso. Ao contrário, é muito provável que ela vai ser mais produtiva lá até do que em outras circunstâncias. Eu festejei essa decisão. Eu sei que há problemas, eu sei que isso não é tão simples, tá certo? Não quero tornar... Estou dizendo que isso aí não é o futuro. Ponto não é futuro. O futuro é ponto de exclamação da inovação, né? Ponto de exclamação para a inovação. E permitir que as pessoas sejam produtivas, ainda que à distância. Embora, eu vou confessar também a vocês, uma frequência de caráter presencial é insubstituível. Com todo respeito aos colegas que estão nos assistindo à distância, apesar da chuva, está melhor aqui o Congresso. É ou não é? Essas interações só aqui, nos bastidores, isso é insubstituível. Mas, enfim. E, por último, eu gostaria de, nessas considerações iniciais, dar uma breve palavrinha sobre o que eu ouvi recentemente de um juiz federal, a propósito de advogados da Caixa. Eu estou procurando, ele ainda não chegou, o advogado esse, senão eu até mencionaria o nome, foi ele que recebeu o elogio. O juiz federal disse, olha, nada impede que quando a Caixa está tendo algum problema de cumprimento de decisão judicial, eu apanho o telefone e ligo para o cidadão, que é o chefe, né, e rapidamente isso se resolve. Isso se chama credibilidade. Melhorou agora, né? Vocês estavam imaginando que eu estivesse dando uma palestra aqui, né? E eu, imaginando que eu fosse o João Gilberto, eu quase reclamei, o João Gilberto, falta de retorno no palco, eu não consigo sem retorno. Agora melhorou.
Esse tipo de credibilidade é fundamental. Isso também apareceu hoje pela manhã, né? Não vou entrar no pormenor, mas alguém disse, poxa, sustentar essa tese, na questão trabalhista, né? Fica mal perante o judiciário, né? Isso nos rouba credibilidade, energia para argumentações que são mais importantes para o futuro da empresa pública. Muito bem. E passo, então, à exposição propriamente dita. Primeiro ponto, agente indutor de compliance. Compliance lato sensu. E de prevenção dos muitos riscos que eu vejo para a Caixa. E não só para a Caixa, estou falando da Caixa aqui, né? Para as estatais brasileiras, e não só para as estatais brasileiras, para as empresas brasileiras. Papel do advogado da Caixa nesse contexto da Lei 13.303. O primeiro ponto que eu considero fundamental é dar uma olhadinha naquele artigo 8º da lei. Ali se diz que entre os requisitos mínimos de transparência está uma figurinha chamada a Carta Anual, lembra? Do Conselho de Administração. Essa carta anual eu tenho visto algumas por aí no mercado. Não vou citar exemplos. Mas, entre outras coisas, tem que dela constar riscos jurídicos de maneira transparente, de maneira clara. Uma boa carta anual ao mercado tem que ser translúcida. E isto é um grande desafio em matéria de compliance. Muitas empresas, e aí não falo da Caixa, falo em geral, né? Eu estou falando em tese, muitas empresas acham que esta é uma informação delicada demais, sensível demais, que pode assustar o mercado, e acabam, em razão disso, não tomando medidas de provisionamento que deveriam tomar, ou, sobretudo, frustrando a transparência mínima. Esse artigo 8º é fundamental. Como fazer para que a carta anual necessariamente encarte os riscos jurídicos? Por que isso é importante? Que se criar essa cultura na nova lei das estatais de verdade, tá? Eu vi, por exemplo, uma sociedade de economia mista que fez isso agora, fez direitinho, tá certo? Se criar essa nova cultura, vai valorizar tremendamente a função preventiva do advogado. De prevenção contra vários passivos, os mais variados, inclusive os trabalhistas. Artigo 15. A exigência de um código de conduta e integridade. Eu tenho visto por aí alguns códigos razoáveis e outros que me parecem ainda de fachada. Alguns projetos de fachada. Eu gostaria que nós tivéssemos um código de conduta e integridade para valer, por exemplo, em matéria de alertas para os riscos do acionista controlador, no caso de sociedade de economia mista por abuso de poder. Como não é o caso da Caixa, que é empresa pública, capital exclusivamente público, eu penso que aqui há um campo, presidente, de possível trabalho conjunto entre o advogado estatal e o advogado público. Os dois têm que estar prevenindo todo o tempo para os riscos do descumprimento de regras de integridade. Artigo 23, parágrafo 2º. Tem que haver uma estratégia de longo prazo. O que é longo prazo para a lei das estatais? 5 anos, análise de risco de 5 anos. E realmente não é só para as estatais. As empresas privadas no Brasil, de modo geral, não têm pensamento estratégico de 5 anos. Se tiver uma com 3 anos, é impressionante. Eu conversava com um dos maiores empresários do país, que não é da área de carnes. Com esse eu nunca tive nenhuma conversa. Também não pretendo ter. Também não tenho muito interesse em ter. Mas o fato é o seguinte, ele me dizia, olha, 1 ano já é pensamento estratégico. Quer dizer, é um país que sofre de miopia temporal, o nome técnico disso, estudado pela economia comportamental. Não é?
Aliás, entre parênteses, é muito importante que os senhores advogados estatais de uma instituição financeira conheçam belíssimos 2 documentos da CVM, chamados CVM comportamental. É só baixar esses 2 documentos. Um, Vieses dos investidores, e outro, Vieses dos poupadores. Acabei de dar exemplo de o viés da preferência pelo presente. Sobreendividamento vem daí. Esse é um problema humano, todos nós temos uma dificuldade tremenda de lidar com o futuro, chamado desconto hiperbólico do futuro. E tudo isso é ciência. Isso é Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia por esses estudos. Vale a pena ver esses 2 documentos. Fechado parênteses, quais são os riscos, alguns deles apenas, que nós podemos antever para a Caixa, para a empresa pública federal Caixa, para os próximos 5 anos? Eu pergunto, isso passa ou não passa pelo jurídico da Caixa? Se não passar pelo jurídico da Caixa, eu não entendi nada, né, do que se passa no país, é óbvio. E eu vou dar alguns exemplos de riscos que nós precisamos estudar intensamente. E quero lhes dizer, gostei de um pronunciamento de um colega de senhores hoje pela manhã, diz assim, nós não podemos chegar tarde. Não sei quem foi que falou isso. Eu achei maravilhoso isso. O direito brasileiro, sobretudo o direito administrativo, habitualmente chega tarde. Né? Não deveria. Tem que entrar lá no processo, vou falar sobre o princípio da motivação e Caixa daqui a pouco. Tem que entrar lá no processo de tomada de decisão, nas macro decisões. Fosse assim, e o estádio Mané Garrincha não existiria. E agora temos que encontrar uma função para ele. Eu tenho um amigo que teve uma ideia brilhante, não sei por que as pessoas não concordaram, que é transformá-lo num presídio de colarinho branco. É uma ideia. Uma atração, quem sabe, internacional. Inclusive, podia vender ingressos para ver os camaradas e tal. Olha, aquele ali foi presidente. Não, isso não sei. Presidente de alguma estatal? Não sei, não, acho que não foi, mas enfim. Brincadeiras à parte, o certo é que o direito chega tarde. Isso não faz mais nenhum sentido na minha visão de desenvolvimento sustentável. Aliás, no final vou falar mais sobre sustentabilidade, que é a minha especialidade maior atualmente, direito e sustentabilidade. Não faz o menor sentido. Prevenção e precaução são os 2 grandes princípios do século XXI. Então, quais são os riscos? Vou mapear alguns riscos e vocês depois podem me mandar artigos para a revista que eu dirijo ou para a revista da qual agora também sou conselheiro editorial, já aceitei. Com muito prazer. Primeiro, 5 anos. Se fosse 20 anos, seria melhor ainda, porque aí eu ficaria a tarde inteira com a chuva e tudo, né? Não, mas tem mais um debate importante que é sobre FUNCEF, né? É esse eu quero assistir. Primeiro risco. Um que apareceu hoje pela manhã, o risco penal. Como é que está? Nós temos que nos preparar, a instituição tem que estar preparada juridicamente para sobressaltos, para estresse também envolvendo isso. É um risco para o qual nós temos que nos preparar. Segundo, riscos regulatórios. Como é que está Basileia 3? Como é que está? Eu li agora o balanço do trimestre. Estava bom, os números estavam bons. Mas dei uma olhadinha no Basileia ali também. Vamos olhar tudo. Tem coisas que me preocuparam. Tem coisas que não apareceram ainda, envolvendo uma determinada empresa aí, recente, né? Estou preocupado com isso, e depois, até se houver tempo, vou falar sobre uma leizinha importante chamada Lei Anticorrupção. Essa lei é fundamental. As pessoas estudam muito hoje em dia a matéria criminal, mas tem que ler a Lei Anticorrupção. E responsabilidade objetiva, administrativa e civil, de pessoa jurídica. Essa lei é fundamental. Risco regulatório. Vamos dar alguns exemplos, presidente, só algumas manchetes de temas regulatórios. Primeiro, o risco fintech, financial technologies. O risco uberização dos bancos.
Presidente, já convido o senhor, convido a Advocef, convido a todos os presentes. Nós vamos fazer um grande debate agora no Rio de Janeiro, parceria do Instituto que eu dirijo com a FGV, só sobre regulação financeira, dia 18 de agosto. Convidamos a CVM e a nossa pauta é novas tecnologias financeiras. Se vocês quiserem me perguntar assim, qual é o maior risco para o futuro da Caixa, está aqui. É o risco vamos chamar, grosso modo, da uberização bancária. Ao mesmo tempo que é um risco, é uma enorme possibilidade. Eu visitei lá em São Paulo um projeto de um grande banco brasileiro, concorrente da Caixa, não vou fazer merchandise aqui, e eles estão lá com startups, inclusive de fintech. E eu não estou falando dessa aquisição que o Itaú fez agora do XP. O discurso XP era pela desbancarização. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa muito mais séria e muito mais profunda, que é algo que vem depois da internet, a fase 2 da internet, chamada blockchain. Blockchain. Há um livro que foi traduzido, o título se manteve em inglês, mas ele foi traduzido, chamado Blockchain Revolution. Saiu aqui no Brasil pela editora Senai, de São Paulo. Saiu agora. Esse livro é do Don Tapscott e do seu filho. O filho que deu uma cutucada nele, ele é um grande nome, deu uma cutucada nele, olha, o futuro está aqui. É uma plataforma de rede completamente distribuída, quase impossível hackeá-la. É antieconômico fazê-lo, teria que hackear derrubar vários blocos. E foi nessa plataforma que surgiu o Bitcoin. Eu não tenho muito entusiasmo com Bitcoin, até porque o pessoal está sequestrando dados de empresa e cobrando em Bitcoin. Daqui a pouco os corruptos brasileiros vão cobrar em Bitcoin. É sério isso? Se já não estão, boa observação. É a corrupção 2.0. Isso me preocupa muito. Agora, não dá para fingir que não existe blockchain. Por quê? A Estônia, espertamente, hoje é o governo mais digital do mundo, usando blockchain. É um estado pequenininho, mas é um bom laboratório. O futuro dos contratos, aqui nós temos muita gente trabalhando com contratos, o futuro dos contratos é o smart contract, em blockchain. E os custos de transação, que hoje ainda são elevadíssimos, lembra do Ronald Coase, quem estudou isso lá em custos de transação? Desaparecem. O Don Tapscott diz no livro, o Uber diz que é economia compartilhada. Ainda não é. É uma agregadora de valor, por isso que o Uber vale mais de 50 bilhões. Com o blockchain, as pessoas vão poder fazer ligação direta. Está preocupado, doutor? Não tem que se preocupar. Nós temos é que nos antecipar. Isto é risco para 5 anos. Por exemplo, alguns bancos ainda estão fazendo um movimento à moda antiga de expansão via fusões. Passa pelo CAD, ou aquisições, não é? Para que agência física? Na verdade, eles nem querem, alguns nem querem agência física, eles querem o ativo. Mas, de qualquer maneira, é uma nova maneira de fazer transações. Como a nossa Caixa vai cumprir as suas funções sociais de relevante e exploração econômica de relevante interesse coletivo do 173 da Carta, neste mundo que não é ali há 20 anos. Já está aqui, no planejamento estratégico, 5 anos. Fintech. A Caixa vai ter que se desmaterializar. O jurídico da Caixa, eu vi hoje pela manhã, assim, o processo vai ser eletrônico, alguns lugares já é eletrônico. Tinha um que estava reclamando, coitado, muito, porque está faltando um estagiário, 1 para 2, o outro, não, mas o meu é 1 para 14, porque é consultivo, né? Gente, isso tudo são debates necessários, mas datados, porque nós vamos ter que fazer outro debate mais profundo do que isso. Não tem, por exemplo, uma das funções do estagiário era mandar o coitado ir lá buscar carga, né?
É um cérebro de, né? Coitado, né? Meu filho está fazendo estágio agora no escritório de advocacia, mas ele não faz isso, felizmente, né? Ele já está num escritório que trabalha com outro patamar. Então, eu vou lhe tranquilizar, não se preocupe. Há lugar para nós nesse novo contexto. E há lugar para a Caixa, desde que a Caixa seja capaz de uma coisa que pode faltar na tecnologia: fidúcia, confiança. E nós sejamos capazes de uma coisa que só o ser humano, por enquanto, sabe fazer muito bem, com empatia. E mais que empatia, simpatia, negociar. Em jogos win-win. Isso ainda é conosco. E alguém falou hoje pela manhã, viu como prestei atenção? E despachar com o juiz, isso também é conosco. Ainda não tem um robozinho, já tem robô no Japão para receber no hotel. Que horror, né? Recepcionista de hotel, coisa triste, né? Já pensou? Boa noite, né? Dá vontade de sair correndo, né? É ou não é? Depois dessa notícia, eu me tornei surpreendentemente muito mais compreensivo com os seres humanos nas portarias de hotel, sabe? Eles erram bastante, não há dúvida, mas deixa, é divertido, pelo menos é gente, né? Riscos regulatórios. O que o Banco Central acha disso? O que a IOSCO e a CVM acham disso, mercado de capitais? Fundos de investimentos, como é que vai ser? O que são, já foram, eu falei, certamente já tem gente baixando, smart contracts, etc. Tá? Bom, vou dar uma dica tecnológica. Para começar, vejam a palestra do Don Tapscott. Don Tapscott no TED. Alguns minutos. Hoje, com chuva, é um bom programa até para a noite, se for o caso. Isso não dá para deixar para a volta, presidente. Presidente, há um boato, e eu lhe defendi energicamente, que o senhor escolheu, que o senhor seria muito econômico, escolheu um período de chuvas para conseguir desconto. É verdade isso? É? Não. Está esclarecido, não é verdade. Eu achava que não fosse, eu disse que não era. Presidente, o senhor é da minha linha, sabe que eu sou assim também, tem que ser econômico. Regulação e riscos de terceirização. Essa é mais fácil. Vamos ver como é que sai, depois do regulamento, o sistema híbrido. Eu conversava agora há pouco com o jurídico ali no almoço. Estou muito curioso para ver esse sistema híbrido testado, né? Do credenciamento, etc. Pareceram interessantes essas observações. Vamos ver o que o TCU acha. Esse é um risco interessante também. Diga-se de passagem, se a minha tese estiver correta e o que mais nós podemos fazer de maneira infungível é negociar, é preciso ter autonomia para negociar. E aí o terceirizado, disseram os juízes federais com os quais conversei, se ressente de alguma dificuldade em matéria de autonomia básica. Não sei se isso é verdade, vocês podem concordar depois ou não. Isso nós vamos ter que pensar. Mas é um risco interessante. E algo que eu chamaria de riscos globais. Nós temos que estar com a Caixa hiper preparada para estresse mundial. Eu vejo, cheguei agora da Europa, eu vejo problemas sérios. A gente passa por uma crise agora, passamos por uma crise, né? Por sorte não ganhou aquela senhora, que é o Trump piorado, na França. Mas daqui a pouco, lá na Espanha, se fala no problema da Catalunha, daqui a pouco o euro entra em parafuso, e isso é uma crise muito mais grave que a de 2008. Em segundo lugar, todos vocês sabem, não estou gerando pânico, estou querendo acentuar a importância de nós estarmos preparados para os planejamentos estratégicos da vida, inclusive pessoal. Todo mundo sabe que o aprendizado em relação à crise de 2008 não foi grande coisa. É ou não é? Então, nós temos que abrir o olho e ver o que a Caixa pode fazer. Eu acho que a Caixa, a minha recomendação para a Caixa, como correntista e professor, nessa ordem, seja conservadora. Hiperconservadora. Eu não gosto de ver a Caixa fazendo papel anticíclico.
Nem o BNDES eu gosto de ver isso, tá certo? Isso termina mal, tá certo? Isso termina mal, historicamente termina mal. Hiperconservadora análise de crédito. Hoje se falou pela manhã de recuperação de crédito, novas tecnologias. Não gostei muito daquela história linha de produção, eu. Tá? Se alguém gostou, paciência, mas eu não sou muito adepto. Mas antes da recuperação de crédito, o problema chama-se análise de crédito. Análise de crédito que tem que passar pela ligação orgânica, no meu entender, que não é fácil, tem uma capilaridade entre o técnico bancário e o jurídico. Aliás, isso apareceu como um dos itens de sugestões construtivas das conversas que eu tive com os juízes federais. Às vezes, o jurídico e a agência, foi a expressão utilizada, não se comunicam. Vocês viram que eu fiz o meu trabalho de casa? Agora, esses riscos todos que eu acabo de arrolar são necessidades do 23, parágrafo 2º. É uma oportunidade brilhante. Claro que já podia fazer isso antes da lei das estatais, mas agora com essa crise sistêmica que nós estamos vivendo no Brasil, é uma crise grave, gravíssima. É uma oportunidade única para o jurídico se afirmar e exercer aquilo que eu acho que todo advogado deveria fazer. O livro do William Ury, não apenas lê-lo, mas praticá-lo, chamado O Poder do Não Positivo. Olha que belo título. O Ury tem 3 livros que eu recomendo a vocês. Um é o Getting to Yes. Esse é um clássico. Como chegar ao sim numa negociação. Como chegar ao sim. Depois ele tem O Poder do Não Positivo. Tu dás o não e o camarada acha que tu desse o sim. Tu sabe dizer qual é a alternativa e tal. A maneira de dizer é tudo, o viés do enquadramento. Vocês são craques nisso, né? Tem o advogado que não souber dizer não. A cúpula política não é bom advogado. Só que ele tem que dizer um não positivo, que o camarada ainda agradeça. Ou pelo menos é educado, esse camarada. Né? E aí tem a alternativa. Qual é a alternativa? Cumprir a lei. Quantas palavras, gente? Né? Cumprir a lei é sempre uma boa alternativa. Aliás, é a minha única. E o outro livro que eu recomendo a vocês, parece título de autoajuda, porém não é, é sério, é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. A coisa mais difícil é a nossa autonegociação. Nós passamos o dia, nós tomamos 50 mil decisões por dia e nós estamos fazendo trade-offs, negociações, todo momento, todo instante. Como fazer acordo conosco mesmo. Isso é um tema fascinante. Poder do não positivo. Muito bem. Artigo 27, parágrafo 2º da Lei das Estatais. A empresa pública deve, não é faculdade, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e social. No caso de uma instituição financeira, com maior razão, porque desde 2014 nós temos a resolução 4.327 do Banco Central. Essa resolução, bem interpretada e bem implementada, pode conduzir a uma nova Caixa Federal. Olha, a frase é forte. O que se quer com a resolução 4.327? Em sintonia com o princípio da sustentabilidade. Que haja uma governança com mecanismos de avaliação, artigo 8º, de risco quanto às operações, riscos socioambientais. Socioambientais. Por exemplo, uma mineradora tem um projeto, tem que ver quais são os riscos para valer a análise do crédito. Riscos de perdas por danos socioambientais. Mas as pessoas olham para isso aqui, houve uma grande reação dos bancos em relação a isso. Não foi fácil essa resolução via Lume, né? E não está sendo fácil extrair todas as consequências dessa importantíssima resolução. Importantíssima resolução. Eu vou lhes dar alguns exemplos, além deste que eu acabei de citar, de uma mineradora. Obviamente, se há trabalho escravo, não tem que dar empréstimo. Essas coisas já se pratica, né? Espero, na Caixa há muito tempo. No Itaú se pratica, etc. Mas eu me refiro a coisas diferentes. Por exemplo,
A Caixa tem projetos sociais lindos. Por que não exigir como condição para evitar riscos socioambientais, que haja um cuidado maior com a eficiência energética das casas e dos edifícios? E aqui eu quero lhes dar uma boa notícia. A União Europeia, a partir do ano que vem, para edifícios públicos novos, e de 2020 para edifícios particulares novos, todos têm de ser com eficiência energética de custo quase zero. E hoje é possível, uma casa, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não apenas ter o aquecedor solar, que isso já é obrigatório. Eu lutei muito para que fosse obrigatório. Muito lutei para que fosse obrigatório. E é obrigatório, eu digo sempre, por causa do 225 da Constituição Federal. As instituições financeiras não estão obrigadas só ao artigo 170, elas estão obrigadas à Constituição inteira, inclusive ao 225, o desenvolvimento sustentável. Mas vejam, senhores, hoje já é possível a energia distribuída. Por que nós não termos uma Caixa Federal e também um BNDES, numa outra perspectiva, induzindo esse tipo de edificação? Vejam, no mínimo o jurídico deveria dizer, olha, certas coisas não podem fazer e ainda se poderia induzir esse tipo de prática. É isto que vai tornar a Caixa, a meu juízo, uma empresa pública relevante para os próximos tempos. Não é para fortalecer crescimento econômico de curto prazo, o chamado voo de galinha. Não interessa. É para promover desenvolvimento produtivo, duradouro, sustentável. Isso se faz com energias renováveis, isso se faz com eficiência energética. Isso muda inteiramente o modo de produção e de consumo. E o Brasil, no meu entender, é o país mais naturalmente, apesar de tudo, fadado a ser liderança mundial de sustentabilidade. Nós só não somos por excesso de condições para sê-lo. Isso, às vezes, gera preguiça macunaímica. É um problema sério. Mas nós estamos fadados a ser. Mas os advogados estatais têm que ajudar nesse processo. Não só eles, é claro, mas também eles podem ser indutores. Vamos ler com atenção aqui, vamos fazer um grupo de estudo sobre essa resolução 4.327, presidente. Vamos examinar isto, vamos ver as perspectivas, as possibilidades. Uma outra coisa que vai, talvez, causar alguma surpresa. A Caixa, por ser a administração pública indireta, a administração pública, ela tem de estar vinculada a certos princípios fundamentais de direito administrativo, entre os quais o princípio da motivação. Eu fico, honestamente, um pouco surpreso que ainda haja dúvida sobre o fato de que para despedida de seletista, empregado público, tenha que motivar. Eu fico surpreso, sinceramente. Eu sei que talvez vocês não concordem, mas enfim. Porque é óbvio que tem que motivar. A Caixa é a administração pública. E a ela, direta e indireta, se aplica o artigo 50 da Lei 9.784, a Lei de Processo Administrativo. Claro que essa motivação não tem nada a ver com a figura da estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal, mas tem a ver com a administração pública. E eu penso que a Caixa, mesmo quando está explorando atividade econômica lá na agência bancária, tem de ter mais cuidado com o princípio da motivação. Por quê? Eu sei que isso funciona, as macrodecisões funcionam mais na cúpula, mas a cúpula consulta o jurídico. Por que eu vou me tornar, digamos, dono de quase 5% de uma determinada empresa? Isso é uma questão, eu quero motivação disso. Quem quer motivação? O cidadão tem direito a essa motivação. Isso não é a matéria de sigilo bancário coisíssima nenhuma. O TCU, o Supremo, já reconheceu que tem
tem que ter acesso a esses dados, e esses dados, não dados bancários, motivação. Por que esta escolha e não outra? Ah, mas isto vai tornar a Caixa muito pouco competitiva com o mercado. É isto que eu quero. Eu não quero que ela seja tão competitiva, eu não quero que ela seja um banco qualquer. Eu quero diferenciá-la como empresa pública, que toma decisões prudentes, que toma decisões embasadas, que toma decisões motivadas, sobretudo nessas macro decisões, que pode moldar o destino, não apenas dela, mas até do país. Portanto, eu não vejo nenhuma incompatibilidade entre o artigo 173 e o princípio da motivação. Alguém vai dizer, bom, mas não é regime privado? É, por isso não tem precatório, por isso não tem imunidade tributária recíproca, mas não é tão privado assim, por isso licita, por isso faz concurso, infelizmente aqui estão concursados, né? É uma coisa muito saudável, não tem estabilidade do 41, mas que tem, em função da minha leitura do dever de motivação, uma certa estabilidade. Isso é uma outra discussão para outra hora, da advocacia estatal. Pode não ser a do 41, mas não é assim para retirar um jurídico da Caixa, a meu juízo não poderia ser fácil. Não é? Não vai por motivos econômicos, não. Aí não. Em outras palavras, o princípio da motivação não é incompatível com o 173 da Constituição Federal. Ao contrário. E, se vocês olharem a Lei de Processo Administrativo, ela se aplica à Caixa. Eu quero dizer que essa lei é de 99. É impressionante a reação ao artigo 50. Certa feita, eu estava no Congresso Nacional, num debate, numa das comissões. Eu fui convidado como professor. Ele não é que não esteja gostando, ele disse que tinha outro compromisso. Não, ele me avisou, só para... Bem na hora que eu começo a fazer sugestões mais críticas, o homem levanta, tem que dar uma explicação pública. Outra coisa, ele vai para um debate sobre CPC. Eu já vou chegar no CPC no 174, em tua homenagem, viu? E aí eu estava no Congresso Nacional, naquelas sessões, divertidíssimas, aliás, e um diretor geral de uma agência reguladora. E a polêmica entre nós, respeitosa, alto nível, foi saber se, pasmem vocês, se essa autarquia reguladora deveria ou não respeitar a lei de processo administrativo. Eles dizem, não, nós somos independentes e, em razão da independência, não precisamos cumprir esta lei. Eu disse, eu nunca vi uma leitura tão equivocada, quase alienígena, do que seja independência regulatória. A independência reside justamente no contrário, em cumprir leis como esta e não ceder diante de impulsos políticos de curto prazo para não cumprir leis como esta, que exigem motivação. Vejam, aí passam uns tempos, 2 ou 3 ações de improbidade depois em relação a ele, ele me encontrou, sabe que eu resolvi cumprir essa sua lei? Não é minha, eu quero deixar claro que essa lei não é minha, é nossa, hein? Por incrível que pareça, uma boa lei, né? Eu até fiz algumas sugestões, tá, mas não é minha. O princípio da motivação se aplica à Caixa. Continuando na lei das estatais, algo que me preocupa muito nessa lei, e aí penso que o jurídico tem que olhar isso. Eu defendo que todas as licitações sejam sustentáveis. Desde 2010, a lei de licitações foi modificada, e ela tem coisas boas sobre isso. A lei das estatais, ponto positivo, ela copiou o RDC e exige análise de custos diretos e indiretos para fazer a contratação pública. Indiretos, o que são? As externalidades. E são externalidades sociais, ambientais e econômicas. Está lá. Tá? Isso foi copiado de um artigo que foi, me disse o Benjamin Zimler, sugerido pelo TCU. Então, ponto positivo. Dispositivo de sustentabilidade. Agora, um ponto em que eu e o ministro Benjamin não concordamos inteiramente,
ele acha que a administração pública brasileira não sabe fazer projeto básico em muitos casos. E, em razão disso, às vezes é melhor fazer a contratação integrada. Eu acho essa contratação integrada uma coisa desintegradora. Sem perdão do trocadilho. Temos que tomar muito cuidado com isso. Até vamos olhar sem má vontade, mas vamos tomar cuidado, tá? Eu sei que isso não afeta diretamente a Caixa, mas indiretamente o sistema pode aparecer. Agora, enquanto isso, vamos praticar o que a lei tem de bom. Análise de custos, leiam lá, diretos e indiretos, sociais, ambientais e econômicos. Quem não fizer esse tipo de precificação está... O senhor mandou cortar o som para eu terminar? Não. Quem não fizer, é mais grave, é a Caixa, mas não é a federal. É a Caixa de som. Quem não fizer, só não tem retorno. Vocês me ouvem aí, doutor Sérgio, estão me ouvindo? Doutor Sérgio está na penúltima fila. Então, a sensação de não ter retorno é péssima, né? Okay? Agora, vocês imaginam o João Gilberto com aquela vozinha sem retorno, né? Ele devia estar... E as pessoas acham que ele tem mau humor, ele não está se ouvindo. Coitado. Bom, vamos esperar que o nosso corpo técnico nos ajude. Enquanto isso, quem não fizer esse tipo de precificação está na ilegalidade, tá? Espalhem, por favor, isso, é muito importante. E uma coisa da qual eu gosto muito, da qual eu gosto muito, já me encaminhando para o encerramento, na nova lei das estatais, se bem interpretada e aplicada, ela gera despartidarização da diretoria do Conselho de Administração. Isso, para mim, é um avanço potencial. Claro que não é tudo, mas é um avanço potencial notável. Encaminhando-me para o encerramento, eu iria falar, se houvesse tempo, sobre a lei anticorrupção. Vou deixar para uma outra ocasião, me candidato para o próximo congresso, que é 24º, presidente. Fiquei meio preocupado, porque o senhor disse que vai ter 12 meses exatos para deixar de ser presidente, é verdade isso? Eu nunca vi um presidente tão disposto a deixar o cargo. Que bom exemplo para o país, né? Com todo o respeito. Né? Não tinha nenhuma conotação de qualquer natureza. Agora, CPC. Depois manda uma cópia lá para Brasília, pode ser que alguém veja. Então. CPC, artigos 174 e 175. Esses dois dispositivos são pena que saiu o colega que ia falar sobre isso, são os mais importantes do novo CPC. A salvação do judiciário que está em colapso total. Mais de 70 milhões de processos, para mim, significa colapso absoluto. E a Caixa tem o que ensinar já nessa matéria. Eu gostei daquele prêmio Inovare, fui ver o prêmio Inovare de conciliação pré-judicial, e estou com os dados aqui do Sejuscom de Porto Alegre e de Novo Hamburgo. A política de acordos da Caixa está bem interessante. Fica até preocupado, está tão boa que tem gente que pode não começar a não pagar pensando já no desconto. Não é esse o espírito, não é gerar risco moral, tá? Moral hazard. Senhores, o que diz o artigo 174? A União, Estados, Distrito Federal e municípios criarão câmaras de mediação e conciliação da administração pública com ela mesma, inclusive, não só com os particulares. Eu vejo coisas tristíssimas acontecendo no Brasil. Eu vejo, por exemplo, conflitos e são comuns, entre a advocacia pública, entre a AGU e a advocacia estatal, digamos assim. São legítimos juridicamente, não tem nada de errado juridicamente, mas eu fico triste de não chegarmos à administração pública. Por que não vamos tentar uma Câmara de resolução pacífica, extrajudicial de conflito? Nós temos que sair do judiciário. A função do advogado é resolver conflitos, não necessariamente no judiciário. E é por isso que ele tem que ser incentivado com honorários para acordo compatíveis, porque dá trabalho fazer um bom acordo. Dá trabalho fazer uma boa negociação. Mas vejam,
Essas câmeras são fundamentais. Eu vejo, por exemplo, conflito, propósito de bancos, entre o CAD e o Banco Central. Está lá o Supremo, por sinal já devia ter julgado. É daquelas questões que julga para qualquer lado, é melhor do que não julgar, né? No meu entender, o CAD já tem trabalho suficiente, podia deixar isso para o Banco Central, mas isso é o meu entender. Seja como for, julgue. Não acho? Mas esses conflitos, a toda hora, agência reguladora multa empresa pública. Agora mesmo eu vi, a propósito do CAD, uma, certa ou errada, não vou entrar no mérito, mas uma recomendação do superintendente-geral do CAD de condenação de uma empresa pública por sham litigation. Sham litigation, vocês lembram, né? É o uso, na verdade, é o abuso da ação, do direito de ação infundada, com finalidade de frustrar a concorrência. Eu pergunto, não estou dizendo que não tenha havido sham litigation. É outra pergunta. Será que não tem outra maneira de resolver isso fora do judiciário? Claro que tem. É o mesmo Estado. Né? Chega de retrabalho. Vamos tentar nos emancipar um pouco dessa coisa. Tudo tem que ir para o judiciário. Vamos deixar o judiciário, como cláusula pétrea, lá o artigo 5º, inciso 85, como última instância. Eu digo para os juízes, vocês têm que trabalhar só com hard cases. E eu fiquei feliz, e fico feliz de dizer aos senhores que esses dados que compulsei, que consegui coletar graças à ajuda da Justiça Federal da 4ª Região, foram muito animadores quanto à ação da Caixa. Mas eu penso que aqui me encaminho realmente para o encerramento. Eu penso que nós precisamos de algo muito mais intenso. Os advogados da Caixa, se me permite a sugestão, deveriam passar, querendo, por um processo que eu estou agora trabalhando nele. Foi um dos que teve a iniciativa, um curso de especialização para advogados da AGU. Só sobre resolução extrajudicial de conflitos. Como lidar com negociação? Como ir para o camarote, que é a tese do William Ury? Como é que se faz uma negociação? Como é que se lida com a aversão à perda numa negociação? Por exemplo, nunca numa mesa de negociação, nunca se deve dizer o que as partes vão ganhar com o acordo. Isso é um erro crasso. Tem que dizer o que elas vão perder com a não realização do acordo. Por quê? Porque o cérebro humano valoriza 2 vezes mais a perda do que o ganho. Comprovação científica disso, com vários estudos, inclusive capitaneados por Daniel Kahneman e Tversky. Essas técnicas científicas de negociação, eu gostei muito também que apareceu hoje pela manhã, na questão dos créditos, a busca de uma análise científica, baseada em evidências. Nós, no direito, ainda abusamos da retórica. Nós temos que começar a trabalhar mais com base em evidências. Quanto custa, por exemplo, para a reputação da Caixa se nós continuarmos com esse processo de assédio? Não é melhor fazer uma composição aqui? Olha, uma noticiazinha na imprensa custa quanto para a imagem da Caixa? Isso tudo tem que ser sopesado ou não? Quanto custa não termos um sistema para evitar a continuidade moralmente danosa da inscrição em cadastro indevida de cadastro inadimplentes? Vamos pensar, esse tipo de análise de custo, de sintonia fina, é que nós precisamos desenvolver. E aí vem a grande pergunta final. Qual é a habilidade que vai permitir com que nós possamos cumprir o 16º dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU no ano passado, que o Brasil subscreveu? Que é construir uma sociedade pacífica, menos demandante, menos litigiosa, mais capaz de resolver conflitos, de evitar a geração de conflitos, ou, se eles aconteceram e acontecem e acontecerão, resolvê-los rapidamente, menos onerosamente. Qual é a habilidade essencial? E aí a boa notícia. Nenhum robô, nenhuma inteligência artificial poderá
poderá experimentar alguma coisa como, por exemplo, o prazer mesmo, hormonal, de ajudar os outros, de se colocar no lugar dos outros. Há estudos notáveis a esse respeito. Há um estudo, por exemplo, mostrando que quando nós fazemos alguma ação desinteressada, positiva, a favor dos outros, mas tem que ser desinteressada para funcionar. Tá? Não pode ser com base na reciprocidade. E tu vês um resultado positivo daquilo, todos aqui já experimentamos isso. Dá um prazer extraordinário, libera endorfina pura. Esse estudo é famosíssimo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos capacidade não apenas de empatia, quer dizer, eu digo nós, que não há sociopata, não há psicopata aqui presente, mas existe na sociedade. Esse tem uma dificuldade cerebral mais grave, mas o ser normal tem não apenas empatia, como algo muito mais profundo, que é simpatia com o outro. E mais do que simpatia, o desenvolvimento daquilo que Paul Bloom chama de uma compaixão racional. Isso é fundamental numa mesa de negociação. Mas nada disso resolve se nós, numa mesa de negociação, não formos capazes de assistir o conflito de camarote. Façam esse exercício na vida pessoal, vale a pena. E depois na mesa de negociação em geral. Não entre no conflito. O conflito está com vocês, mas não está mais. O negociador sai do conflito. Um exemplo do próprio William Ury, ele estava numa negociação internacional dificílima, e um cidadão de um determinado país resolveu falar muito mal dos Estados Unidos. Ninguém gosta de ouvir falar mal do seu país. Eu lá fora chego a ser quase exagerado. As pessoas dizem, na Alemanha, por exemplo, você está com muita corrupção? Não, e a Volkswagen vai bem? Sou meio rápido, né? Volkswagen está bem? Ninguém gosta, né, de passar recibo. Claro que nós temos as nossas dificuldades, e na academia se pode debater tudo, mas não pode com maldade, senão eu reajo, né? E ele, então, estava coordenando uma negociação internacional complicadíssima, busca de uma solução pacífica num contexto internacional muito tenso, e essa pessoa resolveu desancar o país dele. Vocês, bando de tal. Não era o Trump ainda o presidente, mas, enfim, hoje está fácil a gente xingar os Estados Unidos, mas, na época, não importa, não se xinga nenhum país, né? E o William Ury, que é humano, né, que teve a reação dele inicial ferveu. E quando ferve, libera cortisol. A primeira coisa que ocorre é o pensamento fica obnubilado. Ferveu, inteligência se foi. Só que, como ele é um negociador treinado, e é isso que nós não somos nas faculdades de Direito, treinados para a negociação, treinados emocionalmente para lidar com a negociação, com imparcialidade, com impessoalidade, com empatia, ele conseguiu autocontrole, fez atuar uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é bem aqui, que é a zona responsável pela sustentabilidade, porque é ela que nos permite a representação do futuro, o prognóstico, a análise de risco dos 5 anos, tudo isso é aqui, que se faz. E é também a região responsável por dizer não aos impulsos. Ou seja, é a região do livre-arbítrio. É isso aqui, certo? Ele se controla, respira fundo, velha técnica, né? A boa respirada sempre é útil. E diz para o cidadão esse, com a maior calma do mundo, em lugar de admoestá-lo, fico feliz que nós estejamos aqui num clima tão propício ao diálogo que o senhor sentiu a vontade até mesmo de falar mal sem motivo do meu país. Vamos então ao que interessa, a nossa negociação. Pronto. Deu resposta, porque tem que dar também, né? Mas de altíssimo nível e com o córtex pré-frontal atuante. Esse estudo é técnica, e nós não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para ser soldados espartanos, né? Acabar com a tese do outro. Existem até coisas assim, o nosso jargão, muitas vezes, né? Todos nós usamos, né? Liquidei com o outro.
Foi ou não foi? Ganhei a causa, trucidei. É ou não é? A gente tem essa linguagem bélica, extintiva, trumpiana. Isso tem que mudar. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. E tem coisas assim, o Trump é um tipo ótimo para a gente analisar, né? Agora, vocês vejam, ontem ele deu um sopapo no sujeito. Para passar na frente, ele... Pá! Coitado do premier lá, não é? Só fez isso porque ele não estava vestido com essa camiseta tua, senão não faria, né? Isso aí impõe respeito, né? Ele disse que ia vir vestido formalmente para a minha palestra, e veio mesmo, não há dúvida nenhuma. Mas voltando para encerrar, presidente, e me permita ser um pouco, que não é muito meu feitio, um pouco mais informal, porque depois do almoço convém que sejamos mais informais. Eu estou encerrando com um retorno sem chuva no palco, né? E feliz de estar com os senhores. E houve um resultado colateral que eu acho positivo, extremamente positivo, do meu ponto de vista pessoal, de eu ter vindo a esse encontro sobre a advocacia estatal, aqui em Maceió. Qual é? Eu reencontrei algumas criaturas que estão iguais, né? Mas que eu não via há muito tempo, desde os bancos acadêmicos, alguns que já, com meus alunos, que é o caso do Eduardo, outros, né? A Vera está igual, a Vera está impressionante. E, enfim, então é um prazer extraordinário reencontrar essas pessoas queridas que o destino nos afastou. Mas mais interessante é que eu acho que deu para perceber, levei tão a sério esse convite, como eu costumo fazer, que acabei me preparando com uma pesquisa sobre a Caixa, fiz quase um diagnóstico. Eu coloquei a Caixa daqueles exames de ressonância jurídica, não é? E fiquei tão interessado com o tema que eu, doravante, me sinto pautado, presidente, para pensar sobre esse tema mais a sério da advocacia estatal. Nós realmente temos problemas sérios nas estatais, são mais de 200, se nós contarmos as estaduais e as municipais. E há muitas interessantes e outras hiperproblemáticas. O Brasil é assim em tudo, mas a academia e a cidadania não podem deixar de estar presentes em pesquisas que busquem inovações até conceituais, como aquela de dizer que o princípio da motivação não é incompatível, ao contrário, decorre do 173, combinado com 37 da Constituição Federal, na minha leitura. Isso pode ser uma mudança na minha trajetória. Eu estou muito interessado, há muitos anos, quem me conhece sabe disso, eu defendo carreiras de Estado. Não é? E, às vezes, eu defendo o Ministério Público, por exemplo. Com a autoridade de quem defende o Ministério Público, eu posso até dizer, olha, nessa negociação, não vou citar nenhum exemplo, eu teria feito diferente. Mas tem que considerar o seguinte, alguns são hiper preparados, mas eles não passaram pelo programa de negociação que eu estou referindo. Estão aprendendo, não é? Na dureza da tentativa e erro. Tem que dar esse desconto. O importante aí é a intenção. E, no geral, essa lava-jato é benigna para o país. Isso que é importante destacar, não é? Erros, claro que vão cometer, tem que deixar até certo ponto cometer, não é? E depois, num outro momento, deixa sedimentar, nós vamos fazer essa crítica com mais calma. Agora, se há erros, é porque nós não temos formação no acordo, na negociação, no acordo de leniência. No acordo de ação controlada, nós não temos. Está começando. Existe uma coisa chamada TCC, Termo de Compromisso de Cessação de Práticas de infração à ordem econômica. Eu estou vendo vários desses modelos e tentando pensar. Agora, uma coisa é certa. Se há relevância para nós, vai ser em resolver conflitos, não em perpetuá-los. Não vamos ser gigolôs, nem parasitas da infelicidade alheia. Vamos fazer com que o nosso trabalho seja realmente gratificante e capaz de produzir um desenvolvimento realmente sustentável. Muito obrigado.
Bom, professor, acho que os aplausos demonstram claramente o entusiasmo da assistência, né? Quero dizer que a felicidade é nossa, a honra de tê-lo convidado. Estou em pequeno débito com o professor, que ele nos chamou para almoçar um pouco antes de ir para a Espanha, semana passada, justamente para conhecer um pouco mais do perfil do advogado Caixa e a gente combinar, alinhar essa palestra, né? Isso demonstra também a atenção, né, a fidalguia do professor para se dispor a estar aqui hoje. E aí o interesse mútuo aí com relação à negociação. Eu até fiquei de passar alguns dados do jurídico da Caixa para negociação. O próprio diretor jurídico ainda vai me passar alguns dados da empresa, né? Mas aquele artigo sobre negociação, Caixa, ele está em preparo, né? E agradecer também o nosso membro da mesa aqui, o Dr. Marcelo Quevedo, nosso diretor de honorários, que foi através dele que surgiu essa palestra, né? Nós estávamos planejando esse congresso, imaginando palestras, e o Quevedo está fazendo um doutorado na Universidade lá do Sul, e o nome que ele lembrou foi o professor Juarez Freitas, né? O professor Juarez, ele provavelmente não lembra, mas já, inclusive, tive aula com ele lá nos idos de 95, numa pós-lato sensu, e na hora que nós convidamos, a coisa fluiu muito bem, e acho que foi total êxito a escolha, a palestra, né? E acredito que vai gerar muitos frutos ainda essa palestra, né? Então, não sei se o Quevedo quer fazer algumas considerações, depois também a gente vai abrir para mais alguma participação na plateia. Eu também gostaria de agradecer ao professor Juarez Freitas, que a nossa relação surgiu em uma palestra. Eu fui assistir uma defesa de doutorado e fiquei muito impressionado com as considerações do professor Juarez, que eram muito pertinentes ao meu objeto de pesquisa. E nós conversamos e ele me passou o contato, eu mandei um e-mail e ele foi quase um segundo orientador, né? Passou dicas, se colocou à disposição, foi muito solícito e contribuiu e entrou na minha dissertação, faz parte dela hoje, né? E eu só queria contribuir e ouvir o professor no seguinte, sobre a Caixa, porque a Caixa é um banco, né? Bem, a questão banco todo mundo conhece, é o lado mais visível. A Caixa, como executora de programas de governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, também tem uma certa visibilidade, mas ela já começa a perder um pouco a nitidez daqueles contornos de um agente financeiro. E tem um lado quase invisível, que eu acho que é um lado muito importante, que a gente tem que teorizar um pouco sobre isso e tem que trazer isso para uma visibilidade. A partir de um determinado momento, o governo não vinha aquela política da reforma gerencial, né? Não tinha capacidade, capilaridade para fazer a execução do Orçamento Geral da União e algumas políticas com estados e municípios diretamente, e ele começa a utilizar a Caixa como um alonga-manos do governo. Então, o pessoal que trabalha no consultivo, hoje, praticamente todos os municípios têm, às vezes, uma praça, uma rua, tem alguma obra com verba do governo federal e lá está a Caixa. Ela está invisível, mas está. Está o trabalho do jurídico da Caixa, está o trabalho da engenharia da Caixa. Então, isso reforça lá o nosso caráter do agente, aquela ideia do agente indutor, né? Aquela visão de tu ter o desenvolvimento regional, do objetivo de combate a desigualdades regionais, desenvolvimento econômico, ela é constitucional, mas nos coloca também como um ornitorrinco, um modelo híbrido, né? Nós somos uma empresa, né, que é vista como um banco, mas ela não é um banco, ela tem um banco e, ao mesmo tempo, ela é uma longa-manos do governo, né? Ela reforma, mas e tem aquela questão do novo serviço público, porque ela consegue atender isso funcionando como um terceiro imparcial na relação Estado, município, governo federal, onde tu tem, o consultivo, eu em Porto Alegre muitas vezes fiz isso, a gente traz todos os entes para uma mesa na discussão da execução e nós somos um campo neutro, porque não tem a influência política, né? Há uma respeitabilidade do município, do Estado, às vezes com 3 partidos, 3 projetos, 3 visões políticas diferentes e que acabam se unindo para superar entraves para realizar as obras. Então, isso é uma questão fundamental do ponto de vista da União, né, que eu acho que é algo que tem que se teorizar, tem que se regrar melhor para se manter, porque é uma ação invisível que a Caixa faz hoje, e que, de certa forma,
atende uma visão de um novo tipo de serviço público que atende que é eficiência, que tem a questão da impessoalidade, né, e que reforça o pacto federativo. E a gente tem que fazer um pouco vamos dizer assim, de propaganda disso, né, porque a gente sempre é visto como banco, né, e muito pouco como o agente de governo. Antônio Primo. Antônio Primo, jurídico de Recife. Parabenizar o professor Juarez pelo brilhantismo da exposição e principalmente pela visão de Estado. E, na verdade, acrescentar que a sugestão do professor para que nós participemos da escola da AGU, das iniciativas dela para as políticas de conciliação, na verdade, quem partiu pioneiramente para a política de conciliação na administração pública, em questões que, à época, eram discutidas sobre a possibilidade de se transigir em recursos públicos por se tratar de uma empresa pública, foi a Caixa. O jurídico da Caixa bancou esse custo, implementou uma política de desistência nos tribunais superiores, STF e STJ, reduzindo de milhares de ações para dezenas no STF e centenas no STJ. Então, se criou uma força-tarefa e foram analisadas todas as ações que tramitavam no STF e no STJ e eliminadas todas aquelas que foram interpretadas como que não geravam qualificação e que o custo não compensava a manutenção delas. Isso passou por questionamentos do ponto de vista jurídico e legal e quanto à admissibilidade dessa possibilidade junto aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Banco Central, Governo, DEST. Então, o jurídico da Caixa, de forma pioneira, implementou essa política e, se bem me recordo, foi premiada pelo próprio Prêmio Inovare. E esse modelo que foi implantado na Caixa de não recurso, de não se recorrer de forma desnecessária, impactou muito a própria AGU, que não tinha essa política, mantinha a política antiga que a Caixa tinha, que era de recorribilidade obrigatória, você era obrigado a recorrer. Para você não recorrer, você tinha que emitir uma nota jurídica, e agora é o contrário. Para você recorrer, você tem que pedir autorização e fundamentar o recurso. Então, na verdade, a AGU está aprendendo com a gente a negociação e a implementar as práticas de eliminação de recursos repetitivos e desnecessários que só geram custos, desgaste e sobrecarregam o judiciário, evitando que ele decida questões fundamentais que efetivamente impactam e desinteressam. Então, essa sinergia foi iniciativa nossa e, lógico, que a replicação disso na administração direta pela advocacia da AGU, por seguir o nosso exemplo, é muito positivo, então fica esse registro. Uma questão que é relevante, que foi colocada pelo professor muito bem, a existência das estatais, na forma da Constituição 173, só existirão para desenvolver atividade econômica quando presente relevante interesse social, econômico, em que aquela intervenção cumpra esta função social. Papel que a Caixa cumpre há 156 anos, desde quando foi criada no Império, para ser monte de socorro e criar cultura de poupança para que os escravos pudessem comprar as próprias cartas de euforia, e assumiu todas as políticas públicas do governo federal, praticamente todas, é o principal braço executivo, e gere 1,5 trilhão em recursos e movimenta, juntamente com o Banco Central e as demais estatais federais, 33% ou 34% do produto interno bruto passam por estas estatais de uma forma ou de outra. A nossa questão o governo federal, há 25 anos, que é a idade da nossa associação, criou a AGU. E quando criou a AGU, incorporou os advogados da administração indireta, fundacional e autárquica. E, naquele momento histórico, a conjuntura política e institucional não era favorável a incluir as estatais, porque as estatais são o braço executivo e onde circula os recursos e a interação com
o empresariado e a interação com as forças políticas na ponta. Então, sempre houve interesse em que as estatais fossem um mundo à parte da compliance necessária que foi implantada, iniciou-se na administração direta e na indireta, autarquia e fundação. Então, a classe política entendeu por bem de nos deixar à margem para que nós ficássemos marginais realmente, permitindo que ela pudesse operar nas estatais o atendimento dos interesses deles, nem sempre republicanos. Então, no próprio Congresso, em trabalho legislativo que a gente fazia, era muito, alguns assessores mais antigos de deputados que estavam sendo reconduzidos, aí ele dizia, primo, o negócio é o seguinte, ninguém nunca quis esse nível de compliance que se estabeleceu na administração indireta, autárquica, fundacional e na própria administração direta, dentro das estatais. Porque nas estatais, o pessoal quer que o cara dê o parecer que ele quer. Então, dar o status das prerrogativas e das garantias que têm os outros advogados na administração indireta, autárquica, fundacional e na própria administração direta, a gente nunca interessou ao parlamento e aos fatores reais de poder que atuavam nisso. Então, imagine que um grande empresário, todos eles operam dentro de estatais, de uma forma direta ou indireta, por licitação ou por liberação de recursos, ou por qualquer forma, chega numa estatal, como é que o jurídico vai contrapor um interesse de um senador, de um ministro, de um grande empresário, que muitas vezes é o cara que indica o ministro ou que indica o próprio presidente da instituição. E hoje essa discussão está viabilizada. Estamos tratando da advocacia estatal e fico feliz de o senhor ter gostado da expressão advocacia estatal, porque as ideias governam o mundo e isso é uma construção que vem de muito tempo e hoje se criou consenso e no próprio parlamento hoje a ideia é outra. Eles diziam, a gente agora está preocupado em estar nas estatais. A lei das estatais, na verdade, foi uma construção que deu a ideia de que vai despolitizar, mas, na verdade, só fez com que os partidos passassem a escolher técnicos de confiança deles. Então, eles continuam indicando, politicamente, quadros técnicos. Mas, hoje, a preocupação é a seguinte. Antes, eles queriam zona livre para poderem fazerem o que queriam. Mas, agora, eles querem ter o poder de gestão da instituição, mas sem correr qualquer risco de que qualquer fato que ocorra ali venha a gerar alguma implicação lá. Então, eles passaram a ter interesse em que nós, ou os mecanismos que fossem criados, permitissem que a indicação deles, técnica, política, exista, mas sem risco jurídico. Então, eu acho que fiquei muito feliz de o senhor ter dito que compõe agora a comissão que vai fazer as propostas para as carreiras de Estado e tenho certeza que temos um excelente, grande aliado para que o Brasil resgate a falha que cometeu ao excluir a advocacia estatal das garantias e prerrogativas da advocacia pública que fazemos, porque se eu puder ser demitido por um parecer que eu emiti sem justificativa, então imagine que dificilmente alguém vai se suicidar via parecer. O caso do Passadina, o advogado da Petrobras responsável emitiu um parecer questionando todas as cláusulas abusivas do contrato. Quando chegou na diretoria, a diretoria disse, não, vamos pedir o parecer da comissão formada pelas empresas interessadas em fazer o negócio. Aí deixou de valer o parecer da advocacia estatal da Petrobras para se adotar o parecer elaborado por uma comissão formada pelas partes interessadas. Então, teve o lado positivo, que foi a ocorrência que gerou a ação 470 e que gerou
a mudança de cultura de que hoje a própria advocacia pública da AGU, os próprios operadores de direito passaram a perceber de, não podemos permitir que nas estatais que movimentam e operam bilhões, trilhões, que gerem fundos e que são a intervenção prática do Estado na economia, os advogados, até para a própria segurança dos outros servidores, para a preservação da imagem e para que se a gente mantenha essa confiança que o senhor disse que era fundamental, inclusive, principalmente no banco, que a compliance, que os advogados das estatais tenham todas as garantias e prerrogativas da advocacia pública, porque foram excluídos pela falha, pela má-fé do que ocorreu antes. Então, eram só essas colocações. Obrigado. Eu vou fazer só uma intervenção bem mais curta. Pode ficar tranquilo, professor. Primeiro eu vou fazer uma revelação, mas a revelação vai ficar para o final, que o senhor não sabe ainda, mas o senhor tem um pé dentro. Quando o senhor falou aqui sobre a importância das empresas estatais, e aí a gente tenta se colocar com a visão de alguém de fora. Logicamente, eu, antes de entrar para a Caixa Econômica Federal, não via como o sistema financeiro nacional é tão fundamental como questões de educação, saúde, segurança pública. Hoje eu percebo isso bem, eu tenho essa visão. E não vejo assim como, por exemplo, o papel da Caixa, especificamente da Caixa, que foi objeto do seu estudo, pode ser diminuído. Porque quando a gente fecha uma agência da Caixa em uma determinada localidade, a gente vê como há um atraso daquela população. É importantíssima a presença da Caixa para os brasileiros, e quando você diminui o tamanho dela, a gente vê como se diminui o tamanho do Brasil. Ela foi instrumento de intervenção fundamental naquela crise de 2008 pelo governo. Eu acho que aquilo, de certa forma, foi bom para o Brasil. Eu queria que o senhor visse assim, então, a gente pode diminuir, dentro do conceito moderno que se vem adotando pelas instituições financeiras, o tamanho da Caixa? Será que esse é o caminho que realmente vai nos levar a avançarmos verdadeiramente? E aí a revelação é o seguinte: o senhor defendeu aqui que o não positivo, a gente tem que estar de olho no risco ambiental. Eu sou extremamente favorável disso. A instituição pública como a Caixa não pode estar concedendo empréstimos a empresas que não observem esses princípios. E é por isso que eu acho que o senhor tem um pé no veganismo, porque o veganismo é por nós, pelos animais, mas pelo planeta. O senhor vai chegar a ser vegano, pode acreditar. Muito bem. Achei ótimas observações. Apenas alguns registros brevíssimos, presidente, para encerrar. Então, a propósito daquele projeto Inovare, é o Cidadão Direito Sem Litígio, né? E vale a pena. É de 2011 ou 12 por aí, né? Eu acho que foi uma coisa assim. Então, se é pioneiro a Caixa, vamos fazer uma pesquisa aí, o Antônio, e vamos levantar isso historicamente. Se for isso, eu acho que tem que dar o crédito. Eu acho que mais importante, entretanto, do que o pioneirismo é a Caixa se somar intensamente a essa reflexão e esse preparo técnico para a negociação. E, por exemplo, nós vamos ter agora um evento importante, não é meu, é da AGU, mas como eu sou palestrante, eu posso convidar. É dia 14 de agosto, sobre resolução extrajudicial de conflitos em Curitiba, se alguém tiver interesse por essa região. Bem, o Marcelo tocou em uma série de pontos que não vai dar para explorar aqui, mas ele falou do New Public Service, muito rapidamente, né? Realmente, eu, muito rapidamente também, disse que essa separação que nós fazemos, serviço público, a francesa, e 175 da Constituição Federal versus 173, exploração da atividade econômica, que vários juristas importantes no Brasil fizeram, que eu respeito e quero bem, alguns são meus queridos amigos, alguns já prefaciaram livros meus, então não há nada pessoal nisso, mas ela não faz mais sentido hoje. Né? Agora, essa é uma mudança conceitual de 2000 para cá, é muito recente. As obras nessa linha, elas começam a acontecer mais intensamente há pouquíssimo tempo. 17 anos é muito pouco tempo em termos de doutrina.
Só que uma coisa interessante é que, ao mesmo tempo que nós superamos o velho, digamos assim, a velha administração pública autoritária, né, hierarquizada e tal, nós também já somos chamados a superar, por essa nova visão, um direito administrativo baseado na eficiência, que fez aqui no Brasil uma incursão importante com a Emenda Constitucional 19, e que não deu certo. A eficiência sozinha não quer dizer absolutamente nada. A eficiência tem que estar subordinada a outro princípio que está na Constituição, lá no 74, por exemplo, que é a eficácia. Eficácia é fazer as coisas de acordo com os resultados constitucionalmente aceitáveis. O desenvolvimento sustentável é um desses resultados constitucionalmente aceitáveis. E não fazer as coisas de forma eficiente. Poucas coisas são tão eficientes no Brasil como o crime. Ninguém quer esse tipo de eficiência. E há um grande autor chamado Peter Drucker que sintetizou muito bem isso. Eficiência é fazer certo as coisas. Eficácia é fazer as coisas certas. Eu tenho a impressão que o Brasil começa a dar os primeiros passos no sentido da eficácia das políticas públicas, de uma administração pública realmente mais independente, mais de Estado do que de governo. Né? Os primeiros passos. Agora eu quero dar uma notícia animadora para vocês. Eu andei estudando há um tempo um pouco dos países nórdicos. Como é que era o direito administrativo nos países nórdicos, né? Por que eles conseguiram virar a página da corrupção? Suécia, por exemplo, era muito corrupta no século XIX, talvez mais do que o Brasil hoje. Pasmem vocês. Era uma coisa assim infame. E ela virou. Agora, curiosamente, virou fortalecendo as instituições e criando mecanismos de direito administrativo imparcial. E hoje nós temos, na Suécia, na Noruega, etc., um ministro pega trem, vai enfim, não tem essas mordomias com as quais nós nos acostumamos. Mas mais importante do que isto, olhando o caso dos países nórdicos e também olhando o caso da Austrália e da Nova Zelândia, que são países também muito interessantes, porque eles são percebidos como pouquíssimo corruptos. O que o direito deles tem que o nosso não tem? É isso que eu fui pesquisar. Nenhum deles, isso é importante, porque às vezes as pessoas dizem, mas já retrocedemos, avançamos, já retrocedemos. Nenhum deles fez essa mudança bruscamente. Essa coisa da mudança vertiginosa, abrupta, instantânea, não funciona. Tá certo? Não funciona mesmo. E, aliás, eu sempre digo, para quem defende o pensamento sustentável, quer fazer mudanças de verdade nesta linha, não pensa no curto prazo. Também não precisa deixar para enfrentar as mudanças climáticas depois de chegar a 4 graus, de aumento da temperatura. Mas não deve pensar com a miopia temporal. Então, o que eu estou detectando, acho que todos nós, os pronunciamentos foram nessa linha, é uma mudança gradativa, mas acentuada, de cansaço da população brasileira com a corrupção. Vocês são muito jovens, não lembram, mas eu sou do tempo do Plano Real. Vocês não eram nascidos no tempo do Plano Real. Um pouquinho antes do Plano Real, vocês lembram, os poucos aqui que têm mais idade, lembram? O senhor lembra disso? O Plano Real era... Bom, aí também é demais para mim. Mas o Plano Real, estou chamando as moças, principalmente jovens, elas não lembram do Plano Real. Né? No Plano Real, o que houve? Por que deu certo? Primeiro, porque se soube fazer uma transição, lembram? Tem que fazer a transição sem sobressaltos. Primeiro ponto. Parece que o filme que está aí não é muito bom, né? Eu li tudo sobre o Plano Real, porque os planos anteriores foram modelos ruinosos de teoria da decisão. E o Plano Real foi muito bem sucedido. Não é verdade? Mas só foi bem sucedido porque, teve regra de transição clara, transparente, sem sobressalto, apostando na fidúcia. 2, porque a sociedade brasileira cansou de hiperinflação.
Então, agora, o que está faltando, sinceramente, é cansar de duas coisas. Cansar de corrupção, mesmo, e cansar de insegurança pública, mesmo. Com esses dois cansaços coletivos, nós vamos fazer as transições, com maior ou menor velocidade, e vamos virar essa página. O Brasil ainda vai ser, e nós vamos lembrar desse período como um período de transição. Nós ainda vamos ser líderes mundiais de desenvolvimento sustentável. Eu não tenho, o menor interesse que o Brasil faça parte do Conselho de Segurança da ONU. Para mim, isso não é estratégico. Eu estou interessado na área do PNUMA, na área da sustentabilidade, não é? E mantemos a nossa aura de país pacífico, não é? País sem extremismo. E já pensou quando nós somos um país, em todos os sentidos, limpo? Não é? Vai ser ótimo. E nós vamos ver isto. Quem sabe, num dos congressos da ADFOSEF, vocês me lembram, daqui a uns 10 anos, nós vamos estar presentes. E eu quero só, para encerrar, destacar, vice-presidente, que eu já estou me dirigindo para o vice-presidente, porque eu acho que ele vai ser o futuro, não sei, não necessariamente, mas não por isso. Quero só destacar o seguinte, o senhor não falou, eu falo. Eu acho o seguinte, que coisa bonita quando se tem uma associação como esta, em que as pessoas nitidamente não demonstram aquele apetite mórbido pelo poder. Eu perguntei para ele, o senhor é o sucessor? Brincando com ele, né? Não tenho interesse. Eu disse, então o senhor é um bom candidato. Eu queria dizer, mas se for verdadeiro, que não tem mesmo, é um ótimo candidato. O Brasil está precisando cada vez mais de pessoas que entendam essa questão do munus público, da impessoalidade, tá certo? Ir para lá, fica um tempo, volta a ser cidadão pleno. Não há nada melhor do que ser cidadão pleno. E não há nada melhor, como eu disse há pouco, do que ver que novas causas estão aí a nos desafiar. Essa que é a verdade. No Brasil não há tédio possível. E eu agora, sim, vou estudar intensamente, com a ajuda de vocês, o tema da advocacia estatal. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, até vou pedir para permanecerem no auditório, aqueles que tiverem interesse em assistir a próxima palestra, porque nós vamos simplesmente desfazer a mesa e já chamar o próximo palestrante, né, que gentilmente veio nos brindar com a sua palestra, né, o colega da Caixa, que eu vou apresentar em breve, mas vamos só manter os seus locais aí.